Olá, eu sou Yunis Ferraz, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar mais sobre equipamentos antigos de rádio. Nós já fizemos um vídeo sobre mesa de som escala que era utilizada nas emissoras de rádio. E hoje eu trago para vocês novos equipamentos que também eram utilizados em emissoras de rádio, especialmente nas décadas de 70 e 80 e comecinho da década de 90. Este equipamento aqui se chama cartucheira. É um nome um pouco estranho, mas este é o nome. Cartucheiras, porque elas tocam esses cartuchos de áudio. Esses cartuchos aqui, cada um deles possuía gravações, quer seja um comercial, uma vinheta ou uma abertura de programa. Tudo era feito, a programação da emissora, um por um, passando de um equipamento para outro. Eu vou exemplificar depois como é que se dava essa transmissão. Então, esses equipamentos foram muito populares nas décadas de 70, 80 até início da década de 90, quando chegaram os mini discs, que substituíram todos esses equipamentos. Em cada estúdio de rádio possuía pelo menos 3 dessas aqui. Pelo menos uma para gravação. Essa de baixo que eu tenho é uma gravadora da Top Master. Esses equipamentos eram produzidos em São Carlos, São Paulo. Essa do meio aqui também é uma Top Master 980, mas ela não é gravadora, é apenas player. E essa aqui nós temos uma importada americana, uma BE, que é gravadora também, mas possui algumas diferenças em relação a este modelo nacional. Esses modelos que eu tenho aqui é uma importada americana e duas Top Master, a 980 RM, que é apenas player, e eu tenho também a gravadora da Top Master também, que está aqui logo abaixo. É uma 980 GM. A diferença dessas duas é que essa é gravadora. Ela é mono, né? E essa de cima também é uma gravadora, mas também é mono. Bom, como é que se dava a programação da rádio quando soltava os comerciais? Então, o locutor falava, anunciava, vamos ao bloco comercial. Então eu começava rodando aqui a primeira, dava o start, rodava todo o comercial, terminando esse comercial, eu vinha para este segundo comercial. E depois para o terceiro, se caso o estúdio tivesse uma terceira cartucheira dentro do estúdio. Algumas tinham 2, outras tinham 3, outras tinham 4, dependia das condições então da rádio. Então, comercial um por um era reproduzido dessas cartucheiras, inclusive aqueles efeitos sonoros, aquelas brincadeiras, o aplauso, tudo era reproduzido. Então uma emissora de rádio tinha pelo menos 200 desses cartuchos, 200 desses cartuchos pelo menos, para rodar os comerciais, rodar as vinhetas. Então era uma infinidade de cartuchos. Olha só, esse que eu estou segurando aqui possui várias vinhetas de um programa de rádio Trânsito Livre. Eu vou ligar aqui. Então é o seguinte, qual que é a diferença dessas cartucheiras da importada e da nacional? Essa é uma Direct Drive, ou seja, ela não possui correia, diferente dessa aqui que é Belt Drive, né? Então sai lá do motor uma correia e vai até no capstan, onde faz rodar o cartucho, né, quando encosta, né, o rolo opressor. Essa aqui não, essa aqui ela toca direto, né, é um sistema de Direct Drive, é um sistema melhorado, muito melhor, né, porque não tinha manutenção de trocar correia ou alterar a rotação, neste caso dos cartuchos. Olha que detalhe interessante, pessoal. Quando a gente fazia as gravações nesses cartuchos, aqui nós temos o botão do bip. Quando a gente gravava, a gente apertava aqui o REC, o play e o bip.
Esse bip é uma marca magnética na própria fita que indica o início e o final de cada cartucho. Então, quando eu apertava aqui o bip, ele estava dizendo assim, agora vai começar a gravação. Então, nós colocávamos o fundo musical, o locutor entrava com o texto off, nós finalizava a gravação e depois que finalizava, ele estava marcado o início do cartucho. Por isso que quando termina a gravação, se a gravação tem 30 segundos, mas o cartucho possui 45 segundos, é necessário rodar esse cartucho mais 15 segundos para ele parar automaticamente, bem onde foi dado esse bip, né, essa marcação, para quando for utilizar novamente esse cartucho, essa gravação estiver no ponto novamente. Acontecia, logicamente, de o sonoplasta, o próprio locutor guardar o cartucho sem colocar no ponto. Então o próximo que iria lá utilizar essa gravação, quando apertava o play, não estava no ponto. Então era necessário rodar outro cartucho, colocar esse no ponto para depois reproduzir novamente. Era bem trabalhoso, era muito mais trabalhoso, mas tinha toda aquela magia, né, aquela sensação, né, de você fazer uma programação sem ter espaços vagos e tal, né. Então, pessoal, aqui vocês têm uma imagem de dentro da cartucheira, né, a parte eletrônica e também a parte mecânica. Nós temos as duas cabeças que estão aqui, embaixo dessa proteção aqui, né, o eixo aqui que está girando, né, ele gira para dar mais agilidade. A hora que você der o play, ele já vai rodar a fita, né, instantaneamente. E nós temos aqui o rolo opressor, que quando você dá o play ele sobe para puxar a fita, né? Vamos demonstrar com o cartucho. Então você põe o cartucho, a luzinha aqui do stop acende e você aperta o play, começa a rodar. Quando chegar ao final da gravação, ele vai parar automaticamente. Parou. Este é um cartucho com vinhetas, então ele não tem só uma gravação nele, ele tem umas 4 ou 5 gravações, que são vinhetas curtas. Então num cartucho de 1 minuto você pode fazer 2 gravações de 30 segundos, né, uma abertura ou um encerramento, ou fazer 4 gravações de 15 segundos. Então vamos para outra. Eu não vou rodar o som, porque eu não consigo rodar o som aqui no momento, mas ele está reproduzindo aqui, o view está funcionando, né? E quando chega no final dessa vinheta, ele vai parar automaticamente. Outro equipamento legal, que também da época, é apagador de fita magnética. Esse é da Cartap, que também produzia cartucheiras. Então como é que acontecia? Eu não vou pôr o cartucho aqui, porque essa gravação é bem importante que eu tenho aqui. Mas você colocava o cartucho aqui em cima e apertava aqui, ele tem um ímã dentro dele e fazia com que toda a gravação que tinha nesse cartucho fosse apagada. Aí você utilizava para efetuar outra gravação neste cartucho. Então era assim que acontecia, né? Você ia renovando os comerciais e isso foi até o início da década de 90, quando surgiram então os mini discs. O mini disc trouxe agilidade para as emissoras de rádio, porque nós fazíamos uma pilha de cartuchos em cima da cartucheira. Então se tinha 10 comerciais para rodar, nós ficávamos com 10 comerciais, com 10 cartuchos em cima da cartucheira, como está aqui. Então nessa ordem a gente deixava o primeiro, o segundo, o terceiro e nós íamos um a um colocando esses cartuchos. Depois de rodados, eles tinham que ser colocados no ponto, como se fosse uma fita VHS, né? Só que aqui tu não rebobina. Você toca para frente, a cartucheira reconhece o final da fita e o início, né? E para automaticamente. Então eu rodei aqui o primeiro, rodou, larguei o segundo.
e cortei o som dessa, tiro essa e preparo o terceiro comercial. Terminou o segundo, vou para o terceiro, mas eu já tenho que tirar esse aqui para ir para o próximo, e assim sucessivamente até eu terminar com o bloco comercial. Terminado o bloco comercial, eu já teria que pôr o cartucho de uma vinheta da rádio, ou de um prefixo, ou de uma abertura de programa. E assim sucessivamente, o sonoplasta, o operador, ficava trocando cartuchos toda vez que era necessário. Chegando o minidisc, no início da década de 90, foi substituído todo esse sistema pelo minidisc. As emissoras então gravavam todos os comerciais em apenas um minidisc, um outro, quem sabe, para as vinhetas, e assim facilitou muitas coisas, inclusive colocando músicas, gravando músicas, né, nos minidiscs. Bom, pessoal, essa então foi uma simples demonstração aqui deste sistema das cartucheiras. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários, ou se você tem alguma informação importante, se você tem alguma lembrança de quando trabalhava com esses equipamentos, por favor, coloque nos comentários aí, vamos repartir essa informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.